No vídeo de hoje nós vamos falar sobre alguns motivos que te levam a perder dinheiro e o que você pode fazer para evitá-los e assim aumentar a sua performance. Fala investidor, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Kevin, seja muito bem-vindo ao Naipe Investimento. Eu queria agradecer aos 364 inscritos do canal, muito obrigado a todo mundo que assiste, que comenta, que deixa o seu like. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva nesse canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. Aqui nós falamos sobre economia, mercado e investimento, tá? Hoje nós vimos para o tema principal do vídeo, eu queria dar uma ênfase aqui, né? Como estão os mercados, lembrando que aqui é dia 4/3 de 2022, às 2 horas da manhã aí, e os mercados vieram de uma forte recuperação, tirando o dia do pânico, né, que foi o dia da guerra. Os mercados se recuperaram bem e se manteram aí acima das expectativas, provando a nossa teoria, né, o que nós demos ênfase, que é cautela, espera, aguarde os mercados se acalmarem aí, e nós vamos falar sobre isso também nesse vídeo, tá? Então, vamos direto aqui para o vídeo. Pare de perder dinheiro. Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros, uma pessoa sábia aprende com o erro dos outros. Nesse vídeo nós não vamos falar simplesmente sobre erros que possa ser que você cometa. Nós vamos falar sobre erros que eu cometi, erros que eu vi outras pessoas cometendo e eu evitei, né, aí um derretimento muito grande de capital por perceber esses detalhes, tá? Bom, o que te faz perder dinheiro? A gente colocamos alguns tópicos aqui, né, do lado direito, e a gente pode ir acrescentando coisas conforme a gente for falando em cada um deles, tá? Nós colocamos aqui a ganância, a falta de conhecimento, falta de humildade, irresponsabilidade, medo, insegurança, burrice e o mais grave de tudo, a zona de conforto, tá? A ganância, né? Aqui nós colocamos uma frase: a ganância faz você pensar que é inteligente. Logo que você entra no mercado financeiro, principalmente no mercado de criptomoeda, para quem entrou em 2020 aí 2021, teve um aumento muito grande de capital muito rápido. Isso fez com que a pessoa considerasse que ela era inteligente o tempo todo, principalmente com altas absurdas, né, de meme coins e outras moedas aí que cresceram no mercado sem relevância significativa alguma. Elas simplesmente cresceram por estarem ali e por o mercado estar num ponto de otimismo muito bom. Ou seja, as pessoas estavam muito confiantes, as pessoas estavam gananciosas e faziam com que qualquer coisa subia. O problema é que muita gente comprou essas coisas nos seus topos históricos e perderam muito dinheiro e não recuperaram até hoje. Quando a queda começou em outubro do ano passado, muitas altcoins já não tinham voltado para o seu topo histórico, né, da queda que teve em julho no mercado. Ou seja, muita gente que foi gananciosa, né, aí perdeu dinheiro. Teve outras pessoas que conseguiram pegar essas meme coins por sorte, tá? Não foi por habilidade, porque não tem um porquê, não tem um motivo, simplesmente foi sorte de pegar num ponto exato e não fazer a realização de lucro. Então a ganância, ela te leva a não realizar lucro, a você acreditar que você sempre pode ganhar mais dinheiro, que você é sempre mais inteligente que os outros nunca vão saber mais que você. Mas a inteligência do ser humano está em aceitar as suas falhas e os seus erros, né? A gente muito se fala sobre pessoas que erram aqui, pessoas que erram ali, e quando as pessoas estão aptas a mudanças, a gente critica muito isso no ser humano, né? Ou seja, você vê aquele seu amigo que tinha uma opinião X e ele muda de opinião e você começa a chamar aquele seu amigo de falso ou de, né, outras coisas aí, falando que ele é influenciável. Na verdade, aquele seu amigo tinha uma opinião X e ele simplesmente notou ou teve uma conversa com alguém que sabia mais que ele e ele notou o erro, né, e foi atrás de informação, né, e mudou a sua opinião aí baseado em algo concreto. Ou seja, ele não é influenciável, ele é uma pessoa humilde, ele aceita a opinião dos outros, ele entende que ele está no mundo que está em completa evolução e ele está o tempo todo ali globalizado e apto a aprender coisas novas. Uma pessoa que está sempre apta a entender os seus erros e a mudar o seu comportamento é uma pessoa que tende a conseguir resultados melhores em tudo que for fazer na sua vida. Então, quando você estiver operando no mercado financeiro, muito cuidado com a ganância em termos de informação, em termos de inteligência, em termos de realização de lucro. Tenha metas, você comprou num valor X, faça parcial e tenha alvos finais, tá bom?
É falta de conhecimento. Esse aqui é um erro que todo mundo comete, que eu cometi, que você cometeu e que pessoas que vão vir agora vão cometer, né? A falta de conhecimento nada mais é do que você ver um ponto X e acreditar que aquilo é uma verdade absoluta sem buscar informações ao contrário, tá? Eu vou dar um exemplo muito claro do Bitcoin. Vamos usar o Bitcoin como exemplo. Você tem pessoas X e pessoas Y, né? Pessoas X falam bem do Bitcoin o tempo todo e pessoas Y falam mal do Bitcoin o tempo todo. E acontece que se você tem a crença de gostar do Bitcoin e a crença de ir contra o Bitcoin, você simplesmente vai se abraçar às suas crenças. Você não vai atrás ou não vai entender o porquê a pessoa X defende o Bitcoin e se você é da pessoa que defende o Bitcoin, você não vai querer entender o ponto de vista da pessoa que é contra. E isso é algo muito agravante, porque às vezes você levanta uma bandeira tão forte, você abraça aquilo, né, de uma maneira tão relevante ali na sua vida que aquilo se transforma para você uma verdade absoluta e não é nada daquilo que você estava acreditando. As coisas podem mudar o tempo todo, principalmente dentro do mercado financeiro. Os ativos não são pessoas ou sentimentos que você deve se apegar a eles. Você deve manter enquanto, né, tiver fundamento, enquanto tiver o porquê de estar ali. Você não deve jamais transformar aquele ativo no seu time de futebol ou na sua carteirinha aí, transformar aquele ativo na sua família, né? Ah, vou tatuar no braço, vou colocar na parede. Não, jamais você deve se agarrar a isso. Você deve estar o tempo todo estudando, pesquisando, entendendo como é que funciona, acompanhando as mudanças, entendendo o que é o mercado, como funciona o mercado, maneiras de ganhar dinheiro. Ah, mas aquela pessoa X, se aquela pessoa X conquistou alguma coisa, é porque ela mereceu de alguma maneira. Pode ser que ela não tenha merecido 100%, mas algo relevante ela fez para que chegasse naquele ponto. Então você deve dar valor a essas pessoas e buscar conhecimento baseado nisso, tá? Falta de humildade. A falta de humildade está ligada ao que a gente falou sobre a ganância e a falta de conhecimento, que é você não assumir os seus erros. Você nunca assume os seus erros, você joga a culpa das suas decisões nas costas dos outros. Até quando você vê um vídeo no YouTube de um guru falando sobre um investimento, por mais que ele esteja sendo um incoerente, um irresponsável, um malandro, um pilantra, de indicar aquilo sabendo que é fraude, a incompetência, né, a responsabilidade de investir é totalmente sua. Você toma a decisão. Então você, teoricamente, não perde dinheiro porque o fulano X ou Y mandou você investir. Você perde dinheiro porque você é um idiota. Você vai na palavra dos outros e você não assume. Você fica o tempo todo jogando a culpa nas costas dos outros e tira a sua responsabilidade dos seus atos. Ou seja, você não tem humildade nenhuma e não tem interesse algum em evoluir como pessoa. Isso não vai levar você a lugar nenhum, a não ser para o buraco, tá? Bom, irresponsabilidade, né? A responsabilidade nada mais é do que juntar todos os fatos que nós falamos, né? Lembrando que você está trabalhando com o seu dinheiro, e meu pai me dizia uma frase que dinheiro não aceita desaforo. Ou seja, dinheiro é o essencial para vivermos em sociedade, para você ter uma vida, digamos aí, confortável. Não interessa o tanto que você tem, interessa o quanto aquilo é confortável para você. E se você brinca, abusa com aquilo que você depende, você é uma pessoa irresponsável. Ah, eu vou entrar aqui porque não sei o que, e eu vou fazer isso com o meu dinheiro, eu vou entrar em ativo X porque eu vi tal pessoa falando, eu vou comprar aqui no topo sem estudar nada, eu vou investir nisso daqui porque eu vi tal pessoa falando, mas eu não fui estudar, não fui me informar. Você é uma pessoa irresponsável. Você é uma pessoa que não tem, você não preza por você, pelo seu dinheiro, e se você é uma pessoa que tem família, você é mais irresponsável ainda por não prezar pela sua família. Então, responsabilidade, né, é o contrário aí que você deve ter para poder seguir aí nos seus investimentos e impedir que você perca mais dinheiro. Medo. Eu acho que um dos pontos mais importantes aqui que nós podemos falar é sobre o medo. Por que o medo? O medo, ele vai te atrapalhar em diversos momentos. Ele vai te atrapalhar para entrar, né, no mercado ou para tomar decisões em qualquer coisa, seja dentro do mercado ou seja na sua vida. Ele vai fazer com que você tome decisões dentro do mercado, né, aí de forma
incoerente, de forma irresponsável, que você age simplesmente pelo emocional, ele vai te impedir de aproveitar oportunidades, né? Primeiro que pelo medo você nunca começaria a investir em nada, você nunca se arriscaria numa renda variável, porque você tem medo. Você fica o tempo todo pensando, e se eu perder? E se? E se? E se? Você vive sempre pelo e se? E esquece que o e se, né, ele é irrelevante, porque tudo passa, né? Se você ainda é uma pessoa nova, então você tem tempo para você arriscar um pouco mais e vai chegar lá na frente, você vai falar, pô, eu devia ter tomado tal decisões, mas eu tive medo. Então o medo, ele tem que ser muito trabalhado, tá? Você deve sim ter um pouco de medo. O medo vai fazer com que você fique responsável e cauteloso, mas você não deve deixar jamais o medo tomar conta de você o tempo todo, né? E o medo dentro do mercado, como é que ele te afeta? Ele vai te afetar de uma maneira que você vai estar dentro de uma operação e você, por exemplo, você comprou o Bitcoin, você quer segurar o Bitcoin para 2025, 2026, 2027, porque você acredita que o Bitcoin vai valorizar e não sei o que. Só que você não pode ver o movimento ali de queda, você não pode ver o Bitcoin cair num dia, que você já fica desesperado, você começa a ver notícia o tempo todo de coisa negativa, o Bitcoin vai acabar, o Bitcoin vai a zero, você começa a vender os seus ativos ali desesperado, né? Provavelmente muito mais, você começa a vender abaixo do que você comprou, aquilo começa a te assustar e você começa a tomar decisões ali incoerentes e derreter o seu capital simplesmente porque você teve medo e não teve coerência. Então, muito cuidado ao tomar uma decisão aí, a agir no emocional. Por isso que eu falei no vídeo anterior, eu sempre falo, não trabalhe com notícias, tá? Você tem que tomar decisões antes do que ela aconteça e não quando ela acontecer. Eu vou dar um exemplo sobre esse problema que está tendo, né, com a Ucrânia e com a Rússia, que eu opero na Bolsa de Valores também, eu tenho algumas ações, e eu comprei umas put, né, para quem não sabe opções, né, entre compra ou venda, eu comprei umas put para proteger o meu capital 3 semanas antes de começar aí o conflito, né, antes do real conflito acontecer. Eu sabia que tinha a possibilidade do conflito não acontecer e eu ter um derretimento, né, eu perder esse capital, mas lembrando que esse era o meu capital de risco, e eu sabia que se acontecesse alguma coisa, eu ia estar protegido. E acontece que sim, eu fiquei protegido porque eu comprei e no dia que tudo aconteceu, naquela manhã, os mercados amanheceram muito eufóricos, tudo em queda, muita coisa caindo, e a minha opção valorizou, se eu não me engano, foi 98%, ou seja, eu tive um ganho de 98% do meu investimento inicial, porém, porque eu tomei decisões antecipadas. Tem uma frase muito legal que fala que o mercado, ele sobe no boato e realiza no fato, ou seja, ele tem um temor quando tudo está para acontecer, quando existe a possibilidade, é quando o mercado reage, né? Ele se antecipa, o mercado financeiro, ele é famoso por se antecipar aos grandes movimentos, né? Se está previsto para ter uma crise daqui a 2 anos, o mercado antecipa essas quedas e quando chega a véspera, né? Quando chega o momento real da crise acontecer, o mercado ele já se adaptou, ele já, né, se moveu ali e ele já está blindado por aquilo, porque ele já precificou aquilo antes que aquilo acontecesse. Então você tem que ficar muito de olho nessas situações aí, mas eu tenho amigos que agiram no desespero e compraram aí Putin no dia e ficaram felizes porque no dia deu certo, mas não realizaram e depois se lascaram porque o mercado aí foi por 116 mil pontos aí, tá? Então toma muito cuidado com isso. E esse erro que meus amigos cometeram, eu também cometi, foi na época que começou o Covid, tá? Eu deixei para comprar put, eu deixei para proteger meu capital no meio, quando tudo estava acontecendo e a gente teve aquelas altas absurdas no mercado. Então eu perdi o meu dinheiro por não me proteger antecipadamente, tá? Bom, insegurança, cara. A insegurança ela pode entrar, né, no que nós falamos sobre o medo, então isso daqui pode ser um pouco redundante. Mas a insegurança é algo que você vai ter o tempo todo. Eu não sei se você já fez day trade ou se você já comprou uma ação para o longo prazo. Se você é novo, você já fez isso, que é você pensar, pô, eu quero investir para daqui 5 anos, vou comprar Taesa. Você começa a se prender à cotação daquilo e você fica inseguro. Pô, será que eu fiz a coisa certa? Eu vi tal pessoa fazendo isso, eu vi tal pessoa fazendo aquilo. Você começa a sofrer com antecedência. Aí você entra em todos os erros. Você entra no erro do medo. Você entra no erro de você não
assumir responsabilidade pelas suas decisões e por ter entrado com a falta de conhecimento. Então, muito cuidado com insegurança aí também, que entra na parte emocional. Outro erro é a burrice. A gente colocou até a foto de um petista aqui para representar, e a burrice é a coisa que mais vai te fazer perder dinheiro em todo sentido. Primeiro, que a burrice vai impedir com que você busque conhecimento, ela vai fazer com que você haja simplesmente em cima do medo, ela vai fazer com que você mantenha insegurança o tempo todo, ela vai impedir que você tome decisões e ela vai impedir que você busque informações sobre determinados assuntos, tá? Então não seja uma pessoa burra, não seja uma pessoa idiota. Lembra que você não é mais inteligente do que ninguém. Sempre tem alguém mais inteligente que você, né? Você não precisa ser expert sobre um assunto. Você pode sim estudar diversos assuntos e ter sua opinião formada sobre aquilo. Mas você tem sempre que estar apto a mudanças, né, de opinião. Isso não vai fazer de você uma pessoa pior ou melhor do que ninguém. Isso vai fazer você um ser humano comum que vive em sociedade. Não existe nada mais gratificante do que a gente viver fora da bolha. A gente costuma criticar as pessoas que vivem ali, né, naquela verdade absoluta e que falam o tempo todo, não, é isso, é isso, é isso, é isso. E às vezes você vê que aquela pessoa está sendo uma pessoa burra, está sendo uma pessoa idiota. Só que você não consegue conversar com aquela pessoa. E quando você tem uma pessoa que aceita mudar de opinião, que fala, nossa, é verdade, eu estou errado, né? Uma pessoa humilde que fala, pô, eu errei, eu fui pesquisar, eu fui me informar. Você também julga, você fala, você viu, a Maria marca as outras, não sabia do que estava falando, eu sabia que ela estava errada. Então, toma muito cuidado aí, não seja uma pessoa burra, não seja uma pessoa idiota. Zona de conforto. A zona de conforto é o último tópico e a gente deixou para o final, porque ela é muito importante, né? A zona de conforto nada mais faz com que você se torne uma pessoa burra, com medo, gananciosa e insegura. E uma pessoa sem conhecimento. Você sabe o tempo todo que você tem que mudar de vida, que você tem que ir atrás dos seus sonhos e que você tem que ir atrás dos seus objetivos. Mas a zona de conforto te mantém naquela sua bolinha imbecil, no mesmo emprego de sempre, fazendo as mesmas coisas todos os dias, né? Ou seja, você não toma decisões sobre nada. Você sabe o que você tem que fazer, mas você não faz. Você fica o tempo todo ali arrumando desculpa, arrumando pretexto, sendo uma pessoa, eu não gosto da palavra vagabunda. Você fica o tempo todo ali falando, pô, eu quero mudar de vida, eu quero fazer isso, eu quero começar a investir, eu quero sair do meu emprego, eu quero estudar, só que você não começa a tomar decisões sobre a sua vida. Então comece a sair da sua zona de conforto. Comece hoje, não deixe para amanhã, comece agora. Você vê esse vídeo, você tá na zona de conforto, comece a sair nesse momento. Ah, mas é muito difícil, eu não consigo estudar 10, 3, 4, 5 horas por dia, não sei o que, começa aos poucos, tá? Eu quando comecei a estudar, eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade na escola, e não era dificuldade em aprender as coisas, era porque eu era uma pessoa muito preguiçosa mesmo, não estudava, não fazia nada, e eu tive uma dificuldade muito grande em pegar como que é a palavra? O hábito. Eu fui uma pessoa muito difícil de pegar o hábito de ler e de estudar. Como é que eu mudei isso? Eu comecei estudando um pouco, tá? Eu entendi a necessidade daquilo e eu comecei a estudar meia hora por dia. E todos os dias eu fui estudando meia hora. Quando eu via que aquilo estava se tornando uma coisa simples, né? Tipo, eu fazia de letra, eu aumentei para 45 minutos. Depois eu fui aumentando para 1 hora e assim por diante, tá? Claro que às vezes tem decisões que você tomar é muito complicada, você tem que pôr tudo na ponta da balança. Mas é muito bom, muito importante que você pelo menos pense um pouco fora da sua zona de conforto e como a sua vida seria fora dali, tá bom? Bom, falando sobre perder dinheiro, nós vamos falar agora algumas decisões que eu tomei e que me fizeram perder dinheiro ao longo do caminho, né? Inclusive algumas coisas aconteceram recentemente, tá? E eu vou só abrir a minha carteira aqui para mostrar para vocês, eu já volto. Voltamos aqui. Nós abrimos aqui a nossa carteira, estamos na plataforma da Mars, tá? A Mars é uma prova, né, de que pessoas aptas ao mercado ou aptas a coisas repetitivas também erram, tá? Eu não estou falando que eu seja expert, porém eu já tive experiências, né, com isso e repeti o mesmo erro de novo. O que foi? Eu entrei em Mars a primeira vez, se eu não me engano, o Mars estava a cerca de 8 centavos, tá?
E Mars chegou a bater $1. Acho que chegou a bater $1,20, se eu não me engano. E com o passar do tempo eu fui aumentando o meu capital em Mars em diversos preços. E por ganância, por acreditar que o ativo só ia subir, eu não fiz realização de lucro. Então eu tenho um total investido de $800 em Mars e hoje eu tenho um total que valem apenas $67. Ou seja, aqui eu usei a ganância e usei a burrice. Por que eu usei a ganância? Porque eu não fiz realização de lucro, eu não fiz parcial, eu não aceitei que o ativo podia cair, eu fiz tudo errado. E a burrice é porque eu sabia, eu já passei por isso há anos atrás e eu tomei a mesma decisão de novo. Cometi o mesmo erro novamente. E como se não bastasse, recentemente nós gravamos um vídeo que nós entramos na Wigo Swap. Eu gosto do projeto, tá? Isso não muda o fato. Porém, eu comprei totalmente no time errado, né? A Wigo tá caindo. Deixa eu abrir aqui. Aqui nós abrimos a Wigo Swap, ela tá cotada agora a 1 centavo, tá? 0,014. Nós entramos na Wigo, ela tava 0,04, ou seja, ela já caiu 3 centavos, nós estamos perdendo 3 vezes o que nós investimos. E aqui aconteceu de novo erros grotescos e que eu já tinha cometido e que eu não deveria cometer de novo. E mesmo assim a gente cometeu de novo, que foi o que? Nesse momento a gente tinha um total de $113 investido, então agora nós temos um total de $60 mais ou menos, um pouquinho mais. E a gente chegou a recuperar o valor investido acreditando. Eu tinha na minha cabeça que o mercado ia corrigir, eu venho falando de queda aí há bastante tempo. Porém eu quis pagar para ver e estamos aqui agora e vamos ter que assumir a responsabilidade das nossas atitudes aí, vendo que dá. Aqui ou nós vamos deixar aí rendendo e vamos ter que assumir o compromisso de perder tudo, porque nós não sabemos como o projeto vai se comportar aí perante o Inverno Cripto, lembrando que é um projeto novo. E o outro erro que nós cometemos, que é grotesco, foi o que? Quando o ativo saiu, eu perdi o tempo de entrada. E o que eu fiz? Eu comprei no topo. Eu falei, eu vou comprar aqui, ó. Não vai mudar nada. Quando na verdade muda. Ou seja, eu sou uma pessoa que tem conhecimento, eu sei os riscos de entrar no topo. E por burrice eu entrei no topo. Fora que teve um pouco de ganância, porque eu vi esse APY aqui a 500.000%. Eu fiquei bastante intrigado aí. E eu vi ele caindo devagar, agora ele está a 5.000%. Fica aí uma dica para vocês. Quando tem vírgula, é 1.000, tá? E quando não tem nada ou tem ponto, é porcentagem normal. Então aqui ainda está em 5.000% de rendimento. E vai ser muito difícil a gente recuperar o valor investido aqui. Isso vai levar tempo, isso se o ativo se comportar bem. Claro que a gente acredita no projeto e etc. Mas foi 2 decisões erradas em um curto período de tempo a mais. A gente tomou uma decisão errada em outubro, quando a gente devia sim ter saído do projeto. E a Wigo Swap foi recente aí, algumas semanas atrás, que nós compramos o topo. E nós não realizamos quando vimos que o ativo poderia perder aí as suas médias, porque ele veio a 3 centavos e eu já fiquei suspeitando que ele ia cair. E eu estava com um pouquinho ainda de lucro por conta do rendimento. Aqui que eu fiz, eu mantive e agora estamos aqui num prejuízo absurdo e vamos ter que assumir o erro. Então eu quero, com esse vídeo aqui, né, eu vou partir para o encerramento, porque ele vai ficar muito longo, é que você não é o primeiro e não vai ser o último que vai errar. Mas você deve observar o que as outras pessoas estão fazendo de certo ou errado para que você aprenda com elas e que você repita, tá? Não é errado você se inspirar em outras pessoas para ir construindo a sua história, né? Errado é você se manter do erro por pura burrice ou por pura irresponsabilidade. Então esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Acho que foi um vídeo diferente, a gente nunca tinha trago um vídeo nesse formato. Eu não sei nem se vai ficar bom, mas eu vou lançar ele de qualquer jeito. Então se inscreva nesse canal, comenta aí o que você achou desse formato de vídeo. Provavelmente vai ficar muito longo e massivo, e eu não sei como vocês vão reagir a isso, até porque a gente ainda é um canal pequeno, então pode ser que nem tenha comentado. Mas então, se inscreva nesse canal para não perder nenhum de nossos conteúdos. O próximo vídeo aí vai ser sobre a carteira do canal, que virou um mês e nós precisamos aí fazer o rebalanceamento. Então, fique com Deus, até a próxima, valeu!